Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse vídeo aqui ele tem como objetivo mostrar algumas funções vetoriais planas, né, curvas no plano cartesiano. Tá? A ideia principal aqui é a gente ver como que essas curvas funcionam e qual que é a dinâmica, né, das curvas no plano cartesiano. Então eu preparei esse arquivo, tá? Já tem algumas coisas prontas aqui no cantinho, certo? Para a gente poder enxergar como que funciona essas curvas. Bom, eu vou deixar disponível também, vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vamos ver quais funções a gente tem aí. A primeira que eu vou colocar para vocês é a reta, ou um segmento de reta. Então, exatamente um segmento de reta ligando dois pontos A e B. Então, eu vou inserir dois pontos. Os pontos que eu escolhi são o ponto A, 1, 2, e o ponto B é o ponto 5, 6, ok? Tá aí, dois pontos. O ponto B está mais para cima aqui, certo? Olha lá, está aqui. Vou diminuir o zoom. Tá aí o ponto B, ponto A e ponto B. Bom, como que a gente faz um segmento de reta dados os dois pontos? Bom, a primeira coisa que a gente precisa é do vetor que liga esses dois pontos. Então, como que a gente encontra esse vetor? Faz as coordenadas de B menos as coordenadas de A. No caso do GeoGebra, já tem aqui um comando vetor, ponto inicial, ponto final. Quando você digita vetor ali nessa caixinha, né, de texto, já aparece essa opção. Então eu ponho aqui ponto inicial é o ponto A, ponto final é o ponto B. E ali apareceu o vetor U, ok? Bom, então como que a gente escreve a parametrização? Essas duas caixinhas aqui é para a gente escrever a função x de t e a função y de t. Então eu venho aqui, ó, no x de t e escrevo a expressão. A expressão correspondente aqui vai ser o quê? Primeira coordenada do ponto inicial, mais primeira coordenada do vetor, observa que o vetor está aqui, ó, o vetor 4, 4, ok? Então, primeira coordenada do ponto inicial, mais a primeira coordenada do vetor, vezes t. O GeoGebra ele reconhece, não preciso colocar o asterisco, ó, só basta eu colocar o t, ele já reconhece como um produto. Tá aí. E a coordenada y, mesma coisa com a segunda coordenada. Então, é a segunda coordenada do ponto inicial, mais a segunda coordenada do vetor, que é 4 também, vezes t. E aí eu tenho a parametrização. Aqui do lado mostra como que é a curva, ok? Valor de x, valor de y em função de t, e aqui ponto inicial, ponto final. No caso aqui, ponto inicial e final está 0 e 2π, mas aí a gente vai mudar para 0 e 1. Então observa aqui, ó, o valor de A é o valor inicial de t e o valor de B é o valor final de t. Quando eu coloco eles de 0 até 1, o parâmetro vai percorrer a curva do ponto A até o ponto B, no caso no segmento de reta, certo? Então vamos desabilitar o vetor aqui e habilitar a curva para ver o que vai ficar, olha só. Então olha só, tá aí. A curva C é exatamente o segmento de reta unindo o ponto A ao ponto B. Para a gente enxergar um pouco a dinâmica, eu coloquei esse ponto P aqui. Agora ele coincide exatamente com o ponto B. O ponto P aqui coincide exatamente com o ponto B. À medida que eu mexo esse parâmetro aqui, que é o parâmetro T, o ponto varia, tá vendo? Então ele varia de A até B. E posso até colocar a dinâmica automática. Então se eu clico com o botão direito aqui, posso escolher aqui animar. E aí o ponto P percorre a curva do ponto inicial até o ponto final. Tá certo? Bom, tem algumas outras coisas que eu posso fazer, que é parametrizar esse mesmo segmento, mas alterando o sentido. Então, por exemplo, se eu trocar aqui as coordenadas do ponto A pelas coordenadas do ponto B, 5, 6, e inverter o vetor, né? Pegar o oposto do vetor com sinal trocado. Então aqui eu coloco 5
e 6, certo? Que são as coordenadas de B. E menos 4, menos 4. A curva é exatamente a mesma, tá vendo? O segmento de reta é exatamente o mesmo, só que ele é percorrido no sentido contrário. Então, quando eu coloco aqui a animação, ela percorre no sentido oposto, tá? Então, é o mesmo segmento, mas percorrido no sentido oposto, tá bom? Bom, outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, vou voltar com o ponto inicial aqui, 1, e vou diminuir aqui para 2, tá? Vou colocar assim, 1 mais 2t. E nesse parâmetro eu vou trocar aqui para 2, que é o ponto inicial lá, e aqui para 2 também. Então o que eu fiz? Diminuí as coordenadas do vetor pela metade, tá? E voltei aqui com as coordenadas do ponto A. Então o ponto inicial volta a ser o ponto A. O que aconteceu? Eu percorri somente metade da curva, tá? Então, quando t varia de 0 a 1, quando t varia de 0 a 1, ele está percorrendo somente metade da curva, ok? É claro que se eu aumento aqui, de 0 a 2, vai percorrer o resto da curva, tá? O resto desse segmento aqui, beleza? Uma outra ilustração que a gente pode fazer é aumentar, né? Aumenta aqui a coordenada do vetor. Então, aumenta para 12, né? 1 mais 12t, 2 mais 12t. O que acontece? Percorro 3 vezes o comprimento do vetor, ok? 3 vezes. 3 vezes só? Não, aqui tem mais vezes, né? Ah, tá. É porque aqui está de 0 a 2, ok? De 0 a 1, ele percorre exatamente 3 vezes o comprimento do vetor, ok? Quando o parâmetro varia de 0 até 1. Então, olha só. Você vai observar também que o ponto P, ele está... Bom, ele percorre com uma velocidade maior com relação ao parâmetro, tá? Então, observe que o ponto final está lá em cima. Bom, para corrigir isso, se eu quiser corrigir, eu vou diminuir aqui para 1/3. Diminuo para 1/3. O ponto inicial e o ponto final, eles voltam a ser, né, A e B. Com essa parametrização aqui, em que eu multipliquei por 3 o vetor velocidade. Tá bom? Bom, vamos falar de outras curvas. Outra curva que é bastante comum é a circunferência, né? E a parametrização da circunferência é o quê? Cosseno t e seno t. Cosseno t, seno t. Eu vou apagar esses pontos aqui, ponto A, ponto B. Esse vetor também eu não preciso mais dele, então vou jogar eles fora. E a curva está aí. Bom, aqui eu vou alterar os parâmetros para 0 e 2π, de forma que eu percorra a circunferência completa. Então, de 0 a 2π. Observa que o raio da circunferência é 1, ok? O raio da circunferência é 1. E aqui é o ponto percorrendo a circunferência. Olha lá. Tá vendo? O ponto P percorre toda a circunferência, no sentido anti-horário. Tá? Bom, se eu quiser mudar, né, o raio dessa circunferência, basta eu colocar aqui um parâmetro. Se eu coloco, por exemplo, 2 e 2 aqui, eu aumento o raio da circunferência, ok? Não sei se vocês perceberam, mas quando eu deixei o 2 só no cosseno, o que aconteceu? Virou uma elipse. Então a parametrização da elipse é praticamente igual à da circunferência, mas quando eu coloco raios diferentes, né? Então poderia, por exemplo, colocar aqui 2 mesmo, deixo 2, e aqui coloco 5, por exemplo. Então olha só como é que fica a elipse. Ó. Tá vendo? Então, se eu coloco parâmetros, coeficientes diferentes aqui, multiplicando o seno e o cosseno, o que eu obtenho é exatamente uma elipse. Ok? Bom, o que acontece, por exemplo, se eu trocar a ordem aqui do seno e do cosseno? Então, coloca seno de t e cosseno de t.
que acontece? Ó, observa que o ponto inicial mudou. O ponto inicial passa a ser aqui em cima, o ponto 0,1. E quando eu animo, olha lá, o ponto P percorre a circunferência no sentido horário e não mais no sentido anti-horário. Ok? Tem um outro jeito de fazê-la percorrer no sentido oposto, que é colocando aqui cosseno, a circunferência ser percorrida no sentido oposto, né? E colocar aqui seno. Ok? Beleza, né? Então, vocês podem observar que tem esses dois parâmetros aqui, que eles representam exatamente o valor da integral, tá? Então, a integral dessa... não a integral da curva, mas o comprimento dessa curva é exatamente 2π, tá? O comprimento dessa curva é exatamente 2π, enquanto que o comprimento da poligonal é 6,28. Que poligonal é essa? Eu habilito ela por essa lista aqui, ó. Vou diminuir o valor de n, tá? N aqui é o número de segmentos da poligonal, é uma linha poligonal. Então, olha só, ali eu coloquei 3, então eu tenho um triângulo, ok? Se eu aumento aqui para 4, um quadrilátero e assim por diante. Observa que quanto mais eu aumento o valor de n, mais próximo da circunferência fica, tá? Vou só até apagar a curva aqui, ó, que vai ficando cada vez mais próximo da circunferência, ok? E observa que o valor do comprimento também vai ficando cada vez mais próximo, olha só. Com 2 segmentos. Olha a diferença entre o valor da poligonal aqui, né, e o valor da integral. Veja como eles vão ficando cada vez mais próximos, ó, à medida que eu aumento a quantidade de intervalos. Ó, tá vendo? Quando chega a 20 aqui, que é o máximo que eu coloquei, o valor é praticamente o mesmo. Tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a própria integral em si. Então, a integral que eu estou calculando é a integral dessa função aqui. Tá? Que função é essa? O que é essa função r de x aqui? É a raiz quadrada da soma dos quadrados da derivada de x e derivada de y. Ou seja, é o módulo do vetor velocidade. Tá? Essa função é exatamente isso daqui. Ó. Observa, r de x é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é 1. Então, a função constante igual a 1. E quando eu habilito aqui ó, o valor da integral, essa integralzinha aqui, ela mostra exatamente a área que está sendo calculada. Então, quando eu calculo a integral de linha, eu estou calculando a integral dessa função r de x aqui. Eu estou calculando essa areazinha aqui em azul, né? Esse azulzinho aqui. Essa areazinha corresponde exatamente ao comprimento dessa curva aqui. Comprimento da curva. Bom, no caso, a curva C, que é não a poligonal, é a curva C. Que a integral aqui dá exatamente 6,28, que é 2π, que é o comprimento de uma circunferência de raio 1. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou fazer mais um vídeo mostrando mais algumas curvas como essa. Em breve eu posto aí para vocês. Até mais.